Esse é o podcast do Rio Ethical Fashion, o maior fórum de moda sustentável da América Latina. Os episódios que você vai ouvir nesta sexta edição foram gravados em agosto de 2026, durante o Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro. Deixa eu pedir licença para fazer um reparo aqui. Não sei quantas pessoas estavam ontem aqui, mas ontem eu tive uma fala muito equivocada. Foi quando eu falei sobre a academia. E eu acho o papel da educação, gente, fundamental na arte. E ontem eu acabei falando de uma maneira que parecia que eu não acho, mas só que eu acho. É que eu, pessoalmente, sou uma pessoa muito da prática. Então, para quem estava aqui ontem, fica o reparo. Olha, eu particularmente escutei essa sua fala ontem e eu me identifiquei um pouco, não vou negar, porque é assim, foi uma experiência de dor em algum lugar para mim, o lugar da pós-graduação, da escrita, assim, a gente é mais acostumado com o executar, e aí quando a gente usa esse outro lado do cérebro, às vezes realmente dá esse, mas espera aí, assim, eu acho que eu prefiro esse outro lado, então enfim, entendo esse lugar que você chegou, então vamos juntas aqui. Bom, primeiro tem que agradecer a Yamê, principalmente, por estar abrindo esse espaço de diálogo aqui para gente e me aproximando dessas duas pessoas que eu admiro profundamente. Eu acho que mais do que falar sobre as trajetórias de cada uma aqui, a gente vai costurar um pouco do... Assim, uma coisa que é importante eu dizer, assim, eu estou extremamente entusiasmada de estar aqui. E eu não uso a palavra entusiasmada à toa, eu estou, assim, realmente com uma força criativa, com Deus dentro de mim, me sentindo muito entusiasmada em estar fazendo essa troca com vocês. Então, eu acho que antes de eu me apresentar, eu falar quem eu sou, por que eu estou aqui, enfim, trabalho há anos com moda, venho questionando o lugar da moda, e eu acho que é até por isso que eu estou aqui conversando também com elas. Então, esse questionar do vestir, da moda enquanto vestir, enquanto vestir a si, vestir o outro, vestir o entorno, como que a gente consegue aproximar a arte junto desse lugar. Então, eu acho que para começar essa conversa, eu acho que vale jogar para vocês entender o que tem entusiasmado vocês. Bom, acho que sem entusiasmo a gente não faz nada, né? Eu sou muito movida pelo entusiasmo. E eu gosto particularmente de processos. Eu acho que o processo às vezes é mais interessante do que o resultado. Embora o resultado seja fundamental, para mim o processo, a pesquisa é muito rico e quando você investiga essa parte da obra de um artista, aquilo ganha, enfim, e você fazer parte então do processo é uma delícia, porque é uma descoberta, é uma investigação, então eu adoro o processo, acho que isso me entusiasma muito. Bom dia, gente. Boa tarde, todo mundo. Eu acho que você tem razão, sem entusiasmo a gente não faz nada, né? E eu também sou muito movida pelo meu coração e eu tenho me entusiasmado muito a potência das nossas mãos para criar novas ideias, assim. Quando a Nídia colocou no painel anterior, não sei se estava todo mundo aqui, essa questão de que a gente precisa criar outros imaginários. Isso tem me entusiasmado muito. Como a gente cria outras referências, né? Eu venho da sustentabilidade do ativismo na minha vida pregressa da moda, quando conheci Lilian, não sei muitas vidas atrás, mas tem me entusiasmado muito essa relação entre a nossa mão e a capacidade da gente imaginar e sonhar e criar, materializar novas possibilidades para a nossa vida enquanto coletivo, humanidade, né? Sim. E aí até entendendo um pouco dessa trajetória, né, que assim a gente está aqui falando de uma pauta que são comunidades criativas em diálogo, né? Então assim, enquanto comunidade, enquanto essa transição, assim, imagina, a Lilian está anos trabalhando assim, representa a moda como ninguém. Eu te acompanho há muitos anos. E agora, nessa nova etapa como curadora, e também como artista,
Então, assim, de alguma forma, eu também, na minha trajetória, também tentando trazer esse diálogo dessa fronteira, será que é uma fronteira, será que não é uma fronteira, será que é uma dissolução, do que a gente está falando exatamente, né? Então, entender um pouquinho desse lugar de transição, vamos dizer assim, de cada uma de vocês. Tá. Bom, gente, eu venho de uma carreira que eu já transicionei muitas vezes, né? Então, eu comecei na moda, eu fiz faculdade de moda, eu trabalhei anos no mercado. Nunca trabalhei com estilo diretamente, mas trabalhei planejando coleção, comprando, negociando. Trabalhei nesses bastidores da indústria, né? Em algum momento aquilo não fez mais sentido para mim, por conta, hoje eu entendo, né, desse mecanismo de criação de desejo de coisas que a gente não precisa e que o resultado disso é um mundo, além das questões todas da gente consumir ideias e fragmentos de coisas o tempo inteiro, é uma poluição, assim, que eu não dá nem para começar a explicar. Depois eu me torno ativista ambiental e começo a questionar justamente como a gente pode viver de outras formas aqui no planeta, né? Eu fundei o Menos um Lixo, que é um movimento que ganhou muita atração por fazer justamente essa junção de linguagens da moda e do design com a sustentabilidade e trazer uma linguagem muito acessível para que as pessoas pudessem entender o que está acontecendo no planeta. Até porque a gente não vê o agro, por exemplo, colocando dinheiro numa campanha sobre os bastidores do agro. A gente não vê as empresas de consumo botando dinheiro para dizer para onde vai o plástico das suas embalagens, né? Isso começou a me interessar. Em 2012, isso transformou a minha vida. O Menos um Lixo nasce em 2015. E desde que eu começo essa mudança na minha vida e esse trabalho, que virou um trabalho como ativista, uma coisa que sempre me incomodou foi como a gente, enquanto humanidade, espera que a solução venha de outra pessoa para tudo, né? Então, até quando a gente fala assim, se Deus quiser, Deus não vai resolver nada, gente, assim, independente da fé de cada um, a gente é que vai ter que transformar. Esse planeta é um planeta 3D. Então, como é que a gente transforma na matéria aquilo que está incomodando a gente? Isso começou a ser uma mola propulsora de investigação. Eu escrevi um primeiro livro sobre como a gente imagina novas formas possíveis de viver em sociedade. E depois eu entendi que a gente muito desconectado do nosso fazer manual e comandando o prompt do IA com o mesmo raciocínio que cria uma sociedade que sustenta a morte, a gente vai sustentar a morte. Então, a IA comandada com o mesmo modelo mental vai dar o mesmo resultado. Não tem inovação. Inovação, para mim, não é isso. Isso que a gente está falando de inovação através da inteligência artificial é inovação incremental. Então, você muda a matriz energética, só que você continua com a mesma linha de transmissão, com a mesma forma de consumir, com o mesmo consumo per capita de energia, ou aumentando, e com o mesmo destino para essa energia. Você mudou muito pouco. Daqui a poucos anos, ou muitos anos, agora a gente tem um problema com as baterias todas, porque a gente criou uma lógica para baterias, para usar energia solar, e aí? Então, a gente precisa mudar o modelo mental que está por trás da construção de sociedades, né? Porque também não adianta achar que um único modelo, então agora é o carro elétrico, então agora... Não tem. E aí, a arte vem nesse momento da minha vida, já vem há um tempo, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fiz muito manualmente, eu venho de uma família de mulheres costureiras, né? De avó costureira, de avó que sempre fez tricô, então eu sempre fiz muito têxtil. Em um dado momento, eu começo a perceber que eu criei o Menos um Lixo porque o Menos um Lixo... Eu criei o copinho do Menos um Lixo, na verdade, porque eu sempre criei coisas. E eu sempre achei que eu poderia criar qualquer coisa. Que nada é uma barreira. Que não existe barreira. E eu fui perceber por que eu acho isso? Por que eu tenho isso? Porque eu sempre criei com a mão. E como a mão é importante para criar novas sinapses. Então, a minha transição, eu acho que de usar hoje uma outra linguagem, mas com o mesmo objetivo, que é fazer com que a gente se veja atores de transformação da sociedade, como que a gente se veja criaturas criadoras que somos, né? Então, eu acho que o divino está na gente quando a gente cria esse novo. E o que é esse novo? E está a serviço do que esse novo, né? Então, eu acho que a arte entra na minha vida nesse momento que eu esgotei, num certo sentido, uma forma de atuar
E eu precisava trazer para mim mesmo essa renovação, essa regeneração. E eu encontrei isso nessa arte através dessa movimentação do coletivo e das mãos, né? Que eu acho que é o que faz a gente humano. Então, eu acho que diante de tantas questões que a gente vem abordando sobre futuros distópicos e inteligências não humanas, o que faz a gente humano e como a gente resgata essa humanidade, essa presença, essa capacidade que a gente tem e que a gente tem de sobra, né, de criar. Foi assim, mais ou menos. Agora Maravilhosa. Bom, eu, na verdade, enfim, estou há décadas, né, no jornalismo de moda e sempre me interessei por essa comunicação, essa capacidade da gente de comunicação, que para mim já estava um pouco perdendo sentido e os suportes que eu usava para me comunicar, para mim, já estavam meio se esgotando. E eu já tinha feito algumas exposições em São Paulo e uma no Rio, bem grande, do CCBB do Rio, não sei se alguém foi, Maravilhosa. que era sobre o biquíni, e juntando moda e arte, que sempre foi uma coisa que eu sempre trouxe a arte, sempre fiz esse cruzamento de arte e moda em qualquer cobertura minha de moda. E daí eu falei, bom, eu estou precisando dar uma resetada. E a gente vê que as exposições, gente, são um espaço que a pessoa dedica uma atenção. Então, uma exposição, para mim, hoje, é um espaço de ter um pouquinho da atenção que a gente perdeu com a mídia. Muita informação, tudo muito rápido, redes sociais. Daí eu falei, quer saber, vou me aprofundar nisso. E apesar de todo o minha resistência acadêmica, apliquei para o mestrado em Londres. E daí eu tinha fui aceita em 2 universidades, e uma era absolutamente teórica, bem cabeçuda, dessas, assim, texto, e a outra tinha um lado mais prático, embora a teoria e toda a questão filosófica e histórica tivesse super presente. Então foi um desafio maravilhoso que eu me fiz aos 60 anos, de voltar para a universidade. No mesmo ano eu fui avó, então eu virei estudante e avó. E foi muito bom. Evidentemente, eu era a pessoa mais velha do curso, e os meus colegas, a maioria, eram mais jovens que os meus filhos. E, por ironia do destino, o meu um dos grandes trabalhos que eu fiz foi exatamente uma exposição sobre uma artista têxtil, que não fui eu que escolhi, foi a universidade que deu esse tema. Falei, bom, realmente isso está no meu destino, porque eu venho até aqui e no ano que eu Sua estou bagagem, né? fazendo o mestrado, o tema é essa artista têxtil, que era a Barbara Sawyer. E é muito interessante porque o têxtil, gente, têxtil e texto vêm da mesma origem etimológica. E historicamente, ancestralmente, o têxtil era usado para contar histórias, para comunicação, os bordados, os tecidos, as tramas. E é muito lindo isso. Só que o mundo ocidental, especialmente, colocou o têxtil como uma arte decorativa, como um artesanato, arte aplicada. Não era belas artes. Belas artes era pintura, escultura, feita geralmente pelo homem branco ocidental, dominante. Então, por sorte, eu acho que eu estou vivendo exatamente esse resgate e a valorização dessa arte têxtil, ou da fiber art, que é um termo que eu acho que é mais adequado para quem trabalha com isso. E isso, evidentemente, traz as manualidades, né? Então, isso traz uma individualidade, uma unicidade, ao mesmo tempo, a diversidade que me encanta demais. Então, um Muito pouquinho incrível, disso. muito incrível. Eu até fiquei com um pouco de vontade, não sei se você acha que é a hora de mostrar um pouco do vídeo que a gente tem Super, mostrando super, vamos mostrar. essas suas 2 últimas exposições que são fruto desse mestrado, né? De Talvez alguma um forma. pouquinho antes da gente mostrar o vídeo, essa qual é? Prefere começar pela Mata Larga? Tá, não, eu vou contar essa história. Tá. Na verdade, esse é um projeto que eu comecei em Londres em 2022, que chama Brazil Creating for Tomorrow.
Cada ano a gente tem um recorte curatorial e o tripé, os pilares são moda, inovação e sustentabilidade. Parou? Não, pode continuar. Ah, não, então espera um pouquinho para seguir o outro. Os 2 primeiros anos a gente apresentou a exposição na Semana de Moda de Londres e o ano passado a gente foi convidado para levar a exposição para a Semana do Clima, para a London Climate Action Week. Então a gente mudou um pouquinho e resolvemos falar de biomas e, óbvio, ano passado era a COP. Então eu falei da Amazônia, a gente levou criadores amazônicos, materiais amazônicos, inovação, e juntando tudo isso, daí a gente faz uma programação paralela, com painéis também, e exibição de filmes e documentários. E esse ano eu achei que seria muito desafiador levar a caatinga, que é um bioma que só existe no Brasil e que nem o brasileiro conhece direito. Inclusive eu, para mim foi uma pesquisa riquíssima, que eu fui me emocionando ao longo da pesquisa. E não sei quantas pessoas estavam aqui na mesa do gringo, que ele está com uma blusa que todo mundo achou que era do Expedito Celeiro. Eu também achei. Por quê? Bom, ele foi o nosso grande, o Expedito foi, digamos, o abre-alas da exposição, porque eu acho que a gente tem que reverenciar o trabalho que ele faz. Mas o trabalho dele, gente, tem uma influência moura do século XVIII, assim como esse trabalho do gringo, que é da Ucrânia. Então, por quê? As pessoas já circulavam, não tinha rede social, mas as pessoas já estavam circulando e as influências já estavam se espalhando. Esse é um vídeo, na verdade, um vídeo que a gente fez para o patrocinador, então talvez ele mostre pouco a exposição. Ah, a gente teve a felicidade de ter esse ano um espaço muito bom, muito grande, e então pudemos fazer 2 exposições que se complementaram. Uma que é a nossa, que é mais de moda, e materiais e biomateriais, etc. E ao lado a gente teve a exposição da fotógrafa Ana Mariani, que é uma fotógrafa que viajou pelo sertão durante 20 anos, entre os anos 70 e 90, e tem um trabalho muito preciso, muito poético, um olhar para o sertão. Então, ela tem 2 séries, uma é fachadas e platibandas, e a outra é de paisagens. Então foi muito bom ter a fotografia da Ana Mariani junto com a nossa, porque complementou muito e ajudou muito os ingleses e gringos de Londres a entenderem um pouco do universo da caatinga, que é um bioma que é muito naturalmente sustentável, porque lá não tem espaço para sobra. Então a gente levou desde um joalheiro que faz joias com o espinho do mandacaru, que é o Antônio Rabelo, até, enfim, grandes estilistas que trabalham com as rendeiras e manualidades ancestrais, algumas recuperadas, inclusive, para exposição. O próprio o Expedito Celeiro, que fez um look tradicional do vaqueiro, com couro de bode, com curtimento vegetal, sem nenhuma química. São coisas que são muito possíveis. Então, a gente traz a moda hoje da Semana do Clima para mostrar que a moda pode ser parte de uma solução e não só do problema, porque a moda é um grande problema ambiental, mas ela pode trazer alguns inputs para melhorar um pouco e fazer parte da solução. Acho que eu falei demais. Daí outra exposição que está em cartaz em São Paulo, convido todos vocês a visitarem, que foi um presente para mim, na verdade. É uma artista do Sul, desconhecida, embora ela tenha participado da Bienal Mercosul no circuito aberto, chamada Sandra Anselmi. A Sandra trabalha com esculturas têxteis volumétricas. A gente tem bom, por algum motivo vocês não vão saber hoje, mas, enfim, o Instagram está aí, tem as suas vantagens. E é uma exposição que ela junta, que trabalha várias camadas e, ao mesmo tempo,
Então, do tricô, que é um fio, né? O tricô vem de um fio. Ela vê a relação do tricô com o micélio. Falar um pouquinho o que que é o micélio. Vocês conhecem um fungo, né? A parte do fungo que a gente vê é o cogumelo. A parte que a gente não vê é o micélio, que é um emaranhado que forma aquela estrutura linda, mágica, lisérgica, encantadora. E o micélio é formado por microfilamentos chamados hifas. Esse micélio, ele vai por baixo da terra, então ele cria uma estrutura invisível. Imagina uma teia de aranha embaixo da terra. E ele é capaz de transformar dejetos em nutrientes. E ele é que leva esses nutrientes pela natureza sem a gente saber que isso está acontecendo. O micélio é muito inteligente, o micélio ensina muito para a gente. E a Sandra trabalha várias camadas dessa ideia do micélio e do tricô. E então a exposição começa, vou dar uma ideia para vocês, mas espero que vocês possam ver. Começa num túnel de hifas, ou seja, você embaixo da terra, vendo esses microfilamentos, que ela trabalha uma lã feltrada. Daí você chega numa floresta de cogumelos, a ideia é que você se perca dessa floresta, porque cada cogumelo é único e com um trabalho de manualidades assim impressionante, onde ela reaproveitou muito do resíduo da marca que ela é diretora criativa, que é a Anselme. Então, foi uma das aflições dela que levou ela a começar a fazer essa prática. Mais uma transição, de alguma forma, né? Também uma pessoa da moda que está, de alguma forma, se expressando artisticamente, vamos dizer Exatamente, assim. na pandemia. Então, na pandemia, ela, de fato, ela abriu essa válvula. Então, ela começa a reaproveitar esse material residual da produção dela, começa a fazer esse tricô manual, que a gente chama tricô de braço, que é sem agulha, e começa a criar essa volumetria que ela não para, a família fica preocupada porque ela está absolutamente obcecada com aquilo. Será que ela, enfim, está com algum problema? Enfim, e daí ela começa a criar esses volumes, esses micélios gigantes. É inacreditável, assim, eu realmente fiquei impactada. Uma pena a gente não ter o vídeo, porque eu acho que realmente faz a gente entender um pouco melhor, né, desse universo do micélio. E aí, juntando o micélio, a pauta de comunidades criativas, a palavra que mais fica para mim em relação à Fê, que é o regenerar, eu criei uma teia também, que eu acho que vale a gente agora construir junto, quem sabe, que enquanto o micélio lá embaixo, construindo teias, como eu entendi, assim, as hifas sozinhas não formam um micélio. E aí, quando eu penso numa metáfora disso, assim, os neurônios sozinhos não constroem uma consciência, o humano sozinho não constrói uma comunidade. Assim, é sobre esse lugar de entender também que não é retirando da natureza que a gente vai chegar a algum lugar, né? É nesse lugar de troca, é nesse lugar de criação e de estar, né? Então, assim, até quando eu vi a exposição da Caatinga também, né, na sua curadoria, eu pensei, bom, o micélio, de alguma forma, ali no subterrâneo, a Caatinga na superfície, de alguma forma, né, com as materialidades, como tira dali de baixo, traz para a matéria, né? Não sei se na sua curadoria tem algum link. Não pensei nisso, mas só para completar, a exposição chama Somos um Único Fio, porque essa que é a verdade. Né? A gente e o James Lovelock, que é um biólogo que tem a teoria Gaia, enfim, tem várias teorias que é isso, somos um único fio, e a gente esquece isso, essa interdependência. Então, ela fala muito dessa interdependência que é tão. Gente, não tem como escapar, então não adianta achar que o problema é do vizinho, não é. O problema e a solução é de todos nós, né? Na Caatinga, a gente traz muito essas manualidades e também iniciativas. Desculpa, Fê, você quer fazer algum comentário? Não, pode falar. Não, e nessa pesquisa, gente, por isso que eu acho que o processo é tão importante. Eu descobri, por exemplo, a Josi é líder de um assentamento, o maior assentamento da Paraíba. E hoje ela tem um trabalho com a Nil, com a Nileira, que é de onde vem o nosso azul,
o índigo, que é a planta é a indigofera, onde hoje ela mobiliza essa comunidade de 3.000 pessoas que vivem do pigmento que vem da anileira, que é o anil. Então, a Josi, inclusive, foi para Londres. A Josi fez um workshop lá, ensinando as pessoas a fazer esse tingimento natural com o anil. E hoje, ela, inclusive, ela já escalou. Então, ela tem um parceiro, que chama-se Química Inteligente, que só trabalha com pigmento natural. E hoje eles já conseguiram escalar. Então, é lindo você ver como você consegue também criar conexões. E a partir dessas exposições também, só mais uma outra história. Fernando Jorge é um grande designer de joias brasileiro que mora em Londres, conceituadíssimo, e o Fernando trabalha o que a gente chama de marfim amazônico, que é a jarina, que é uma semente. E na exposição da Amazônia, eu coloquei o Fernando ao lado de uma estudante da Central St. Martins, que é uma das faculdades mais conceituadas de moda, que tinha visto a exposição anterior, onde a gente tinha uma peça de jarina da Flávia Aranha. Ela mudou toda a pesquisa dela de conclusão para trabalhar a jarina nas joias dela. Então, e eu coloquei ela e o Fernando em diálogo, ou seja, o Fernando que tinha se formado na St. Martins 15 anos atrás e ela chegando. E então, a gente vai criando essas conexões, a gente vai inspirando de alguma maneira. Então, eu fico muito feliz de poder fazer curadorias e de usar esse espaço expositivo para, de alguma maneira, inspirar as pessoas para alguma coisa e comunicar alguma coisa, que acho que a arte comunica muito, desperta muita coisa na gente. Total. Eu acho que se a gente até para parar para pensar um pouco na palavra curadoria, né? Curar, assim. Então, assim, também Cuidado de é cura. sobre esse tecer, é sair do micélio e emergir de alguma forma nessa teia ainda, né? Assim, trazendo essas conexões ainda. E eu queria que a Fê falasse um pouco sobre o regenerar em si, como, enfim, a gente pode discursar sobre o tema. Poderia discursar horas sobre o tema, não é mesmo? Tenho livros sobre o tema. Inclusive, eu ia citar o Homo Integralis aqui, porque também, né? Enfim. O Homo Integralis parte, né, dessa investigação que é o que me interessa muito de verdade, de como a gente cria novos futuros possíveis e desejáveis para a humanidade, né? E assim como a Nídia estava falando antes no painel, a gente precisa criar essas imagens, porque o ser humano ele é movido por essas imagens, né, que muitas vezes são as imagens coletivas. Se a gente não tem a imagem para a qual a gente quer caminhar, a gente vai caminhar para a imagem que deram para a gente. E quem está dando não é quem eu estou querendo seguir a imagem, né, no caso. Então, o Homo Integralis, ele foi o primeiro livro que eu escrevi, que é o livro que eu não achava enquanto ativista, porque os livros sobre a pauta ambiental como um todo, eles são livros muito pessimistas, porque a situação não é animadora. E aí, como é que você pega e engaja as pessoas através de discursos que muitas vezes a gente precisa usar no ativismo, que são da destruição? O mundo vai acabar, a temperatura vai subir. Tudo isso é verdade, gente. Não o mundo vai acabar, gente, né, enquanto ser humano. Mas a temperatura vai subir, o oceano está poluído, a gente joga 12 milhões de toneladas de plástico por ano no oceano, tem plástico no leite materno, etc, etc, etc. A maior parte das vezes, quando as pessoas ouvem esse discurso, ao invés de elas se engajarem, porque de fato isso está acontecendo, elas se fecham, porque a dor é muito grande, o tamanho do problema é muito grande, e a gente fica achando que a gente é muito pequeno. Mas quando a gente passa para essa visão do somos um único fio, o que a gente faz aqui reverbera ali. Né? Porque se você pega uma teia de aranha ou um próprio tear ou qualquer tecido, se você mexe nele aqui, ele mexe lá. Né? Então, como é que a gente traz essa visão de que todos podemos e devemos tecer essas novas imagens e essas articulações? Então, o Homo Integralis parte disso, com um final que é uma visão uma cosmovisão do feminino para a regeneração. Porque muito dessa minha pesquisa na arte, ela vem da imagem de que o desequilíbrio externo do planeta ele é uma resultante do desequilíbrio interno do ser humano. O que a gente representa fora é o que a gente é dentro. E aí, a gente, na palavra, na comunicação apenas de uma mídia, que é a palavra que é a que a gente usa muito, ela toca o nosso racional, né? Porque a gente está elaborando ideias. Só que a arte, diferente da palavra, diferente do racional,
ela toca emocionalmente. E a gente se move pelo emocional. Por que a gente se move pelo emocional? Porque essa é a grande inteligência humana. Não somos os mais fortes na cadeia alimentar. Nunca fomos, né? O leão, enfim, vários outros, o urso, a raposa, muitos outros bichos têm uma força, o tigre, de destruição da espécie humana. Como a espécie humana prosperou? Através do coletivo. Através da força do coletivo. E como o coletivo se mantém? Pelo afeto. Pelo sentimento. A gente se conecta pelo emocional. A gente não se conecta pelo racional, a gente se conecta pelo emocional. Então, as famílias, as relações, a própria evolução biológica se dá, muitas vezes, por uma relação afetiva que gera, né, um filho, uma filha, uma criança. E aí o meu trabalho começa com essa pesquisa do feminino. Então, tem muita presença da vulva, né? Eu falei para a Amanda, né, eu tenho esse projeto que é Povoar o Mundo de Vulvas, porque a vulva, todo mundo aqui veio de uma vulva, e a vulva é um canal. É um canal dessas novas ideias, é um canal dessa passagem, né? Então, esse trabalho aqui, esse aqui, dos crochês, é um trabalho que eu fiz de forma coletiva, porque se a gente pensa no têxtil, ele foi muitas vezes, historicamente, ele é feito pelas mulheres. Por uma questão de proposta de dominação mesmo, se a gente for estudar principalmente o bordado, né, é ali no domicílio, é particular, é entre elas não ocupam espaços de poder enquanto elas estão em casa bordando, tricotando e tal. Mas também foi usado de forma subversiva justamente por isso, né? Mas quem são as pessoas que fizeram as roupas que a gente usa e as coisas que a gente usa na nossa casa e tudo têxtil que a gente vê? A gente não sabe. São mãos invisibilizadas, muitas vezes. Então, esse trabalho aqui é um trabalho de sentar em roda, sonhar futuros, e cada fragmento do trabalho é um fragmento que eu coletei, que eu herdei, que eu ganhei, e como esses fragmentos, unidos através das intenções das pessoas, criam um tecido sobre o qual a gente vai tramar os sonhos. Ele chama Tramando Sonhos a Semente, porque a ideia é ter muitos deles para montar uma grande instalação que conecte os sonhos de muitas pessoas. Porque eu estava falando, né, com a Amanda, quando a gente estava conversando sobre essa mesa, já conversei muito com a Lilian, que, enfim, tivemos esse feliz encontro das nossas carreiras irem para essa área juntas, né? Fez quase uma imersão juntas, né, numa viagem. Foi, exatamente. A gente fez quase não, a gente fez uma imersão, né? Porque a gente trocou muito. Essa junção dos sonhos, ela precisa ser a base da construção do futuro. Senão a gente vai viver futuros distópicos. Senão a gente vai viver futuros inventados por pessoas que têm interesses muito particulares, que não são o interesse do coletivo. Então, a humanidade ela evoluiu até certo ponto através do interesse do coletivo. Como é que a gente se ajuda para manter a nossa vida, a nossa família? Ela evoluiu na tessitura de cestos, por exemplo, que para mim é a grande invenção primordial lá atrás. Não foi a arma, foi o cesto. Porque o cesto permitiu com que as sociedades coletoras levassem alimento e conseguissem se deslocar sem morrer, né? Armazenando seus alimentos. Então, foi têxtil. O têxtil é a base da computação. O jacaro, o tear é a base da computação. Então, como é que o têxtil pode, nesse momento do mundo, ser a base da tessitura de sonhos, né? Esse outro trabalho é uma foto bordada... o que estava antes ali... Pode só voltar rapidinho, desculpa. É uma foto bordada de um portal, de uma caverna que eu visitei, que é a Caverna dos Ovos, que fica no sul da França, que é uma caverna de peregrinação de Maria Madalena. E eu fiz essa viagem, né? Essa viagem iniciática, apesar de eu não ser católica, porque meu trabalho também tem muito questionamento sobre o papel da religião enquanto instituição de poder e o quanto isso ancorou os valores do patriarcado no mundo. Então, como é que a gente reverte essa imagem de poder, estruturas de poder patriarcais, porque o capitalismo, o hiperconsumismo e todos esses ismos, eles estão todos ancorados na visão patriarcal do mundo, que é essa visão de dominação, controle e poder. Então, esse trabalho é um trabalho de bordado, e é um bordado e um crochê de metal sobre fotografia, que representa muito o que a gente pode, que portais a gente pode adentrar e atravessar, e quais são as pérolas que a gente pode tirar deles, né? E vai estar no escuro, porque vai estar no que não foi dito ainda, no que não foi dado ainda, no que a gente ainda não conhece. Então, todo esse trabalho é de como a gente traz desse coletivo esses futuros desejáveis. Assim. Acho que é isso, acho que não precisa mostrar todos os outros trabalhos, porque acho que a mensagem do trabalho, ela é isso. E aí, perguntando sobre a regeneração, né?
para a gente regenerar o planeta, porque a gente não pode falar em sustentabilidade, gente, porque se a gente usa essa palavra sustentabilidade, apesar de eu usar muito, vocês vão falar, mas seu Instagram tem, porque é uma palavra que as pessoas entendem. Mas se a gente, de fato, sustentar, a gente está sustentando um modelo de vida, um modelo de sociedade que produz mais morte do que vida. Então, como a gente já produziu muita morte, e não é só morte das pessoas, morte dos ecossistemas, das formas que mantêm a gente vivo, a gente primeiro vai precisar regenerar, para depois a gente falar em sustentar. Porque aí sim a gente pode sustentar modelos desejáveis, né? E então a regeneração, ela tem que estar ancorada em novas maneiras de pensar. O micélio é um exemplo disso. A gente usa toda a nossa lógica em cima do comportamento animal, mas tem livros muito interessantes falando se a gente usasse o mecanismo das plantas ou dos fungos para criar modelos de sociedade, a gente teria modelos completamente diferentes, né? Então, a regeneração, ela é um conceito que dialoga muito nesse momento com o que a gente precisa e com essas outras inteligências que a gente está começando a descobrir. Essa pesquisa do micélio é muito recente, né? Infelizmente, sustentabilidade também virou uma palavra desgastada, mas as práticas regenerativas são fundamentais, né? Digamos que E é o novo- essa inteligência também, a gente recomendo a leitura do Stefano Mancuso, assistir o documentário, como chama, Admiráveis Fungos, esse é muito bom de que é ver. maravilhoso. Tem muitos livros também sobre Trama essa da Vida de Capra eu indico também, eu acho que ajuda nessa... Enfim, tem muita coisa. E quando a gente vê como as coisas, uma teia de aranha, os neurônios e o micélio, é uma estrutura complexa e é isso. Bom, enfim. Nosso tempo já acabou. Eu infelizmente complexidade é tenho que resiliente, né? acabar, assim, por mim, parece que acabou de começar, mas tem que acabar. Tem sempre um telo para a gente, né, instaurar aqui. Então, eu acho que o que fica, eu queria fazer mais perguntas, mas eu acho que o que fica é que é sobre sonhar, né? É sobre continuar, é sair. Uma coisa que me ficou quando eu te encontrei foi que as pessoas estão muito acostumadas a reclamar, né? E reclamar é clamar de novo. Se você ficar no clamar, não vai acontecer. É sobre recriar. A gente tem que recriar um novo modelo de comunidades criativas, basicamente. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada,